Mas a gente vai falar uma coisa para vocês que, assim, ó, é uma verdade que até pode doer. Se o seu livro, ele inspira alguém, ele resolve algum problema, ele pode trazer um momento de distração, um momento de alegria para alguém, e você não oferece isso, gente, sinto muito, escritor, mas você está sendo egoísta, né, Jeff? Exatamente, né? Só pelo fato de você ter dedicado horas, meses, anos da sua vida escrevendo esse livro, e agora você tá com aquele medinho de tirar o elefante branco do meio da sala e expor, posicionar ele para que a vidas sejam transformadas, isso tudo já diz muito do que você é. Você não escreve, eu sempre digo que de cada 10 escritores que falam, eu só estou escrevendo um livro para ter um livro, eu não quero vender muito, eu não quero que as pessoas também leiam muito. 11 estão mentindo, porque não existe escrever um livro, não existe você publicar um livro para transformar e impactar vidas. Essa live, ela está focada para que você tire o fantasma da venda, afaste aquele elefante branco do meio da sala e já se posicionando e escrevendo com intencionalidade, que foi a live da semana passada, comece a vender com autoridade, né, Gisele? Exatamente. Você precisa entender que vender não é pressão. Quando você vende a obra que você produziu, quando você vende a obra que você trabalhou e você traz toda a entrega que você tem, você está dando uma oportunidade para que outros possam conhecer a mesma solução, o mesmo método que você aplica, de que forma você conseguiu se transformar, de que forma ele pode aproveitar a sua história para ser transformado também. Né? Por que a gente tem tanto medo de vender? Como o Jeff mesmo falou, porque a gente tem medo de que a gente seja associado àquele vendedor chato, que fica empurrando as coisas para os outros, né? Que é insistente, que ele está tentando, sei lá, vender ar-condicionado para o esquimó, e não é bem por aí que a situação funciona, né? Mas eu não tenho ainda 10 mil seguidores, então ninguém vai comprar o meu livro. Cara, esquece isso, gente. Esquece, assim, ó, o número de seguidor é métrica de vaidade da rede social, tá? Vamos deixar uma coisa bem clara, você pode ter explodido de milhões de seguidores porque um dos seus vídeos viralizou e um monte de gente começou a te seguir, e depois essas pessoas nem lembram mais que estão te seguindo, tá? Vender livros não depende de ter milhares de seguidores, ele depende de estratégia, né? O segredo, né? Às vezes o pessoal vem e pergunta assim, mas qual é o segredo para o lançamento ter sucesso e tudo mais? Então, assim, vou dizer para vocês que o lançamento, o segredo dos grandes lançamentos, ele não está no dia do lançamento, mas sim no tempo em que antecede esse lançamento. 1 mês, às vezes 2 meses, já que antecede. É aqui que entra o conceito da pré-venda deste livro. Né? Então, assim, a gente precisa que você tire da ideia que precisa mandar rodar 500 exemplares para depois pensar, será que alguém vai comprar? Será que este livro vai vender? Né? A gente tem que pensar o quê? Tem que pensar no aquecimento desses seus leitores para despertar o desejo deles, a curiosidade deles, para que eles tenham interesse em comprar, para que eles estejam fazendo fila, para que eles comecem a perguntar no seu perfil assim, quando vai abrir a venda do teu livro? E a gente trabalha uma estratégia bem legal de pré-venda, que quem estiver com a gente na Masterclass da semana que vem, a gente vai explicar exatamente qual é o pulo do... E aí, quando você traz essa questão do poder da pré-venda estratégica, né, você já começa a pré-venda mesmo antes de ter o livro. Você começa a pré-venda lá enquanto você está escrevendo o seu livro. Você começa a pré-venda quando você lança o projeto na rede social para sua audiência. Você começa a sua pré-venda quando você fala que você está escrevendo um livro. Porque assim, a gente não quer que você saia desse vídeo, dessa live, sem aplicar absolutamente nada, né? Então, vamos dizer assim, o nosso desafio para você agora é pegue um papel, pegue uma caneta, pega ali o celular, depois faz uma lista
de 10 pessoas. Não, a gente não está falando de celebridades, subcelebridades, influenciadores, nem nada disso. A gente está falando assim, ó, de 10 pessoas que você conhece, que são reais, que você tem contato, que você tem relacionamento, que se interessam pelo assunto. Então, assim, ó, não é qualquer 10 pessoas aleatórias, tá, pessoal? São 10 pessoas que realmente, de verdade, se interessam pelo assunto do seu livro. E essas pessoas, elas são o seu marco zero. Elas são o seu início de tudo. São as primeiras 10 pessoas para quem você vai oferecer o seu livro. São as primeiras 10 pessoas para quem você vai apresentar a sua história. São as primeiras 10 pessoas para quem você vai pedir opinião sobre o seu livro, né, Jeff? Mas eu lembro que daí, logo depois que ela ficou com aquela cena de espanto, com aquela cara de espanto, eu falei assim, amiga, pega uma folha de papel e passe a agenda do seu WhatsApp agora e vê quais são as pessoas que você enxerga como potencial leitoras da sua história. Quem compraria a sua história? Quem compraria o seu livro? Ah, mas tu acha que dá certo? Eu disse, não, primeiro faça. Não sou eu que tenho que te dar a resposta. É você que tem que buscar a resposta. É você que precisa entender que a sua história vende. É você que precisa buscar essas 10 primeiras pessoas que a Gisele falou aqui. E aí, prova real disso aconteceu o quê? Ela vendeu, ela fez uma listagem, ela falou assim, nós tínhamos uma mentoria semanal, de uma semana para outra, ela falou assim, Jefferson, eu fiz uma lista e sabe aquelas 10 pessoas que tu falou? Já está em 90. E essas 90 viraram 180. E essas 180 viraram 240. E daqui a pouquinho, na noite do lançamento, ela já tinha vendido 280 livros. Porque você não escreve um livro para mostrar para as pessoas próximas a vocês que você é escritor. Você escreve o livro por quê? Para resolver a dor de um público, para inspirar, para transformar pessoas, para que pessoas busquem a experiência acumulada de anos de vidas que você deixou no papel, no livro. Depois do marco zero, você vai ver que você vai perder o medo de vender, você vai deixar o elefante branco que está no meio da tua sala ir embora e transformar vidas, você vai ser um vendedor que vende com autoridade, né, Gisele? Exatamente, né? Toda fama de um escritor começa pelo relacionamento. Né? E quando você se relaciona com seus leitores, você desenvolve um método de apresentação do seu livro, você consegue vender para as primeiras 10 pessoas, você acaba desenvolvendo um método de venda do seu próprio livro. Tudo através de um método, né? Vender não é talento, vender é o quê? Vender é você ter uma estratégia, ter um método para que você possa se tornar uma autoridade. E quando você se torna uma autoridade, o que acontece? Você tem muito mais fluência, muito mais audiência, muito mais pessoas querendo se conectar com você.